Terceiro e quarto episódio de Demolidor Renascido. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Eu já aviso pra você que o vídeo tem spoilers, que tem análise do primeiro e do segundo episódio. E tem um vídeo spin-off falando só do Justiceiro dentro do contexto da série Demolidor Renascido temporada Disney Plus. Dando recado, vamos começar o vídeo de fato. O terceiro e o quarto episódio conversam bastante. Um complementa o outro. Principalmente quando a gente pensa no Matt Murdock perdendo a fé no sistema, pessoal. Esse terceiro episódio é o episódio de tribunal no melhor estilo Lei e Ordem. Gostei bastante. O contexto é o seguinte: o Hector Ayala foi preso, o Matt Murdock descobre que ele é o Tigre Branco, fala pro juiz e pro promotor que não pode ser usado isso, e aí a principal testemunha do Matt Murdock vai dar para trás. É claro que em contrapartida, o policial Powell, que é o policial que sobreviveu e é corrupto, tá atrás da testemunha principal do Matt. E aí ele se dá mal, a testemunha chega até o tribunal. Só que infelizmente ela dá para trás. E aí o Murdock, em um ato de desespero, levanta a máscara e fala: Hector Ayala é o Tigre Branco. Isso irrita o promotor, o juiz, porque ele deu a palavra dele que não podia se revelar isso. E aí a gente tem uma virada ali. Ele consegue fazer com que o júri absolva Hector Ayala. E cara, que episódio sensacional, porque muitas das coisas está no subtexto, está nos detalhes pra gente pensar e ficar analisando. Por isso que eu acho que essa questão da gente ver os episódios semanalmente é melhor, porque a gente tem um tempo de respirar, pensar sobre o que a gente viu. E tá de parabéns, Demolidor Renascido, cara. Tá muito bom mesmo. O que eu acho mais interessante nesse episódio é o Murdock perdendo o controle. E perdendo o controle de que forma? Cara, ele tá ali lutando por uma coisa que ele acredita, na justiça. Só que o que acontece por detrás da cortina do sistema não vai deixar, que é a corrupção. E cara, não tem como lutar contra a corrupção pelos modos dentro da justiça, no modo honesto. E aí que é a contrapartida que faz sentido existir heróis como quem? O Demolidor. Esses heróis urbanos. Porque eles também vão agir por detrás da cortina do sistema para equilibrar esse jogo. Porque se for só o Matt Murdock batendo de frente com o sistema e o que está por detrás, que é a corrupção, cara, ele vai sempre perder. Exemplo é que esse terceiro episódio mostra. A testemunha foi coagida pelos policiais corruptos. Deu pra trás, ficou com medo de falar. E aí o Matt, ainda por frente do sistema, faz uma coisa que ele não deveria fazer. Revelar que o Ayala é o Tigre Branco. Saca? Pô, beleza, mas ele conseguiu a absolvição do cara. Ele vai pegar até ali depoimento dos próprios policiais que foram ajudados pelo Tigre Branco. E aí o pessoal já tá correndo pra dizer que tem lá o oficial Morales, né? Da família ali do Miles Morales. Ah, será que é uma referência ao Miles Morales, não sei o que lá? Isso aí serve mais para levantar a teoria para vídeo. Vamos seguindo aqui. E aí o pessoal se convence que o cara é inocente, mas se ele joga limpo, não ia ter como. Então a gente percebe que o Demolidor, o Homem-Aranha, né, o Batman, esses heróis que estão por detrás da cortina do sistema, eles são necessários por causa disso, para trazer um equilíbrio. E o Matt Murdock tá naquela, né? Ele é um personagem que ele é católico, né? Ele é cristão. Então ele tá carregando todo o luto do amigo que morreu, ele perdeu a fé nesse sistema, saca? E aí você vê toda essa questão da composição do personagem ser uma figura católica dentro do universo Marvel, dele tá ali com a dor, com a culpa, naquele momento que ele entra sozinho no tribunal, né? Meio que entrando numa igreja, né? Aquilo dali é um templo para ele também, pensando ele como um advogado. E vendo, caraca, cara, a justiça também vai falhar. Como é que vai funcionar isso? Então, ó,
Pô, cara, isso é demais no episódio. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, que eu acho interessante, é a normalização dos heróis. Por que que isso é legal? Tem um momento que o Matt Murdock fala que é assim, ele estava sem o seu amuleto que dá poderes a ele. Eu gostei disso, não fica com esse negócio de... Sabe quando a Marvel quer interligar tudo e dar a zona que tá dando? Isso é mais legal, ele normalizou isso, sabe? A galera que é o júri entende que aquele não fica surpresa. Como assim isso dá poderes a ele? Porque eles já viram a invasão do Thanos na Terra, Doutor Estranho, Homem de Ferro, Homem-Aranha. Isso traz um ar de naturalidade para aquele universo. Eu acho que, eu vou ser bem sério com vocês, se tiver exemplo melhor, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que é a primeira vez que essa união dos universos funciona como uma luva. Foi muito bem feito isso quando você para perceber dessa forma. A normalização dos poderes, saca? Pô, o cara usou... Ele foi defender o cara sem o cordão que dá os poderes pra ele. Isso foi sensacional pra mim. E aí, a gente dá uma avançada pro quarto episódio. E o que eu tô achando interessante são as pinturas na parede, grafite, piche. Tem diferença, então vamos trabalhar. Os grafites na parede. São coisas que aparecem ali no segundo episódio do Justiceiro, aparece um ou outro do Tigre Branco, agora apareceu um do Rei do Crime que eu achei sensacional. Tem ali rei, né, e crime, né, fazendo o nome em inglês, mas mostrando que ele é o prefeito agora, mas por detrás dele tem uns crimes e tudo mais. Eu achei isso muito legal. E sempre tem a assinatura de alguém ali, né, do Banks, brincadeira. Tem a assinatura do Muso, do Muse, que vai se revelar no final desse episódio, que, salvo me engano, é um vilão criado ali por volta de 2016, dentro do universo do Demolidor. Isso vai aparecendo sutilmente pra galera que conhece o quadrinho, tá mais atenta, ou até pra galera que é curiosa, vê aquilo, identifica o que tá escrito e vai pesquisar. Então a inserção desses grafites nos episódios tá muito legal. E aí o que a gente tem? A gente tem o Matt Murdock, ele não querendo ir além. E aí tem todo um discurso dele quando ele encontra o Justiceiro, né? E o Justiceiro joga na cara dele, né? O Frank Castle. Fala o nome do teu amigo. Diz o que tu tá sentindo, põe pra fora. E esse diálogo, ele é muito bom pra você, porque você vê a diferença entre os dois. Porque geralmente a gente escuta assim, né? Ah, bandido bom é bandido morto, eu quero ver quando acontecer com a tua família e tudo mais. Não significa que eu não vou sentir raiva, não significa que eu não vou querer, talvez, fazer justiça, ou melhor, justiçamento com as minhas próprias mãos. Mas aí o que o Matt fala, eu entreguei ele ao sistema e ele ganhou perpétua. E aí o justiceiro devolve pra ele, a morte dele também é perpétua. Mas aí fica aquela pergunta, se eu também matasse ele, não seria perpétuo? Ia trazer meu amigo de volta? Então, cara, é um diálogo muito bom, é uma cena muito boa. E aí a gente tem o quê? A questão que eu achei muito interessante desse episódio, que é ali uma tal possível referência, uma possível, nem referência, mas uma possível inspiração. Tá lá o Fisk, né, dentro do colégio, agoniado, vendo aquelas crianças cantarem, que parece muito com a cena do Bush, quando recebe a notícia que houve o atentado de 11 de setembro. E aí ele tá agoniado ali também, querendo fazer alguma coisa, sabe? Achei essa possível referência, né, inspiração, bem interessante no episódio. A outra coisa que eu gosto de ver também é o Fisk com o Daniel, aquele moleque lá que trabalha no gabinete dele. Eu acho que o Fisk se vê naquele moleque, sabe? E aí ele vai tolerando alguns erros dele, do mesmo forma que ele gosta do entusiasmo do moleque. Então, isso é sensacional. Eu já falei do Justiceiro e do Demolidor, mas uma coisa que eu acho interessante nesse episódio é a questão, são duas questões. A primeira delas é o finalzinho, enquanto o Fisk desce, né, para visitar o eu verdadeiro dele, né, ver lá o Adam preso e tudo mais, que ele mantém aquele cara num cárcere privado, é aquele momento talvez que ele seja o Fisk, o rei do crime verdadeiro, o Matt Murdock, ele sobe, né, para ser o Demolidor. E aqueles dois homens, essa temporada é sobre isso, né, esses dois homens negando o que eles são.
sensacional. E a outra coisa que eu queria falar para finalizar esse vídeo é sobre o nome do episódio, que é Sic Per Sistema, né? Que é um termo latino que é assim sempre aos tiranos, que é o termo original, e assim sempre ao sistema, que é o que eu disse para vocês. O terceiro e o quarto episódio, eles se complementam. E aí o Matt Murdock tá vendo como é que são as coisas, né? Tem aquele cara que foi preso por causa que furtou, né, as pipocas. Eu não lembro agora a quantidade, mas seria um crime em potencial mais leve. Aqui no Brasil a gente chama de... esqueci o nome agora. Se der na edição, eu os falo aqui, né? Que é um crime insignificante. Você pode chegar ali e, pô, cara, isso aqui não é o direito penal que tem que resolver isso. Afinal de contas, o direito penal, ele é o último ratio, é a última coisa que a gente tem que utilizar dentro do direito, né? Primeiro, talvez um direito civil, uma outra coisa. E aí você vê o sistema falando com aquele cara que ele fala, pô, cara, eu quero ter o direito de comer alguma coisa diferente, sabe? Eu recebo vale alimentação e os caras gastam mais para me manter preso do que me dar um vale decente. E aí você vai vendo que o sistema, ele é todo corrompido, ele é todo errado. E o Matt Murdock, ele não vai conseguir lutar contra isso. Só o Demolidor pode tentar fazer alguma coisa que nem o Demolidor vai fazer também. Ele vai fazer em algumas coisas, mas o sistema como um todo, ele não vai resolver. E cara, esses 4 primeiros episódios foram muito bons. E eu vejo essa subida. O primeiro e o segundo foram legais, e o terceiro e o quarto foram ótimos. Eu espero que a série continue assim e entregue mais coisas pra gente. Para finalizar de verdade, porque eu esqueci de anotar aqui na minha cola, né, que eu tive que olhar, é o seguinte: assistam o vídeo que eu fiz sobre o Justiceiro, porque esse episódio meio que demonstrou o que eu trabalhei nesse vídeo spin-off da série do Demolidor. Que o Demolidor fala que assim, cara, tem o teu símbolo aí no cartucho. Ele é um bando de pela-saco, meio que, estão querendo me imitar, o caramba 4, não tem nada a ver com isso. Dá uma olhada nesse vídeo, que ele vai se complementar com isso que eu tô falando. Demais é isso, pessoal. Vídeos longos aqui no YouTube, vídeo curtinho, TikTok, Instagram e nos Shorts aqui no YouTube. Vai sair uma entrevista comigo aqui no Shorts, falando com o diretor do filme Vitória, com a Fernanda Montenegro, Alan Rocha, entre outros, pessoal. Com uma entrevista com Andrucha, bem rapidinha. Lá no site Plot Twist sempre tem uma parada maneira que eu escrevo e uma crítica fílmica e uma divulgação. Demais é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.